Hoje nós estamos lendo o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 13 ao 16. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque em Tiro e Sidônia tivessem sido feitos os prodígios que foram realizados em vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, cobridos de saco e cinza. Por isso haverá no dia de juízo menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te elevas até o céu, será precipitada até o inferno. Quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus hoje é bem claro, gente. Aquele que vos ouve, a mim me ouve. Quando nós levamos a palavra de Deus, quando nós levamos a palavra do Senhor, nós levamos o próprio Cristo às pessoas. Olha a importância. Jesus disse, aquele que vos ouve, a mim me ouve. Olha a importância que nós devemos levar a palavra de Deus. Uma palavra que alimenta, uma palavra que salva. Como é importante. Muitas vezes a gente pensa que a palavra de Deus não é tão importante na nossa vida. Ao contrário, a palavra de Deus, ela salva, ela liberta. A palavra de Deus transforma. E quantas vezes as pessoas ouçam Jesus falando através de uma pessoa que está pregando a palavra de Deus. Aquela pessoa muitas vezes é usada pelo Espírito Santo de Deus. Aquelas pessoas são tocadas porque o Espírito Santo fala através dos seus instrumentos. Eu me lembro bem uma passagem, um escrito de São Francisco, que ele disse que isso é um tempo, eu tinha um livro faz muitos anos, no ano 2000, eu comprei um livro que falava de São Francisco, e São Francisco dizia isso, que muitas vezes eu vi pregadores falando coisas que ele ali pedia a resposta a Deus e Deus dava através daqueles pregadores que eram instrumento de Deus. E ali ele colocava tudo em prática, que era colocado assim. É por isso que muitas vezes a palavra de Deus ela vai transformando a nossa vida. Um dia eu estava assistindo há alguns anos, assistindo uma pregação do Padre Léo, e o Padre Léo falava uma coisa lá, que eu disse, não, Padre Léo, será se isso é verdade? Será? Com os anos, eu vi tudo que o Padre Léo falou aconteceu. E ali eu abaixei o meu chapéu e disse, me rendi. Quantos homens e mulheres de Deus são usados? É uma das coisas que eu trouxe muito por missão católica, o amor ao Espírito Santo, levar o Espírito Santo como instrumento de Deus. Em todas as áreas, tudo que nós vamos fazer algo com fervor, algo com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo transforma umas almas que gostem de rezar. Isso eu aprendi lendo o livro de Padre Jonas Abib. Tudo ali eu lendo aquele livro, e ainda não era nem fundado a Missão Católica, mas ali eu já via que o Padre Jonas falava através do Senhor, e ali eu escutei de um profeta, o próprio Deus falando, porque o Senhor usa os seus profetas, e por isso que você tem de ter tempo para ouvir a palavra de Deus. Quantas pessoas hoje estão mudando de vida porque estão assistindo o Frei Gilson? Não é o Frei Gilson que fala, é o Espírito de Deus no Frei Gilson. O Frei Gilson é um instrumento talentoso, que Deus dá dons a ele, e o Espírito Santo transforma aquele homem. O Espírito Santo age, e ele se tornou um homem que marcou a vida de muitas pessoas, porque ele se torna um instrumento de Deus, somente um instrumento de Deus. Deus, ele dá aquela unção, Deus toca aqueles corações. Por quê? Porque tudo vem do alto. Por isso diz assim, Jesus, e nós ouvimos, porque vimos em Frei Gilson Deus. Aí ele diz assim, aquele que vos ouve, a mim me ouve. Nós devemos também ouvir a Igreja Católica, gente. É a única fundada por Jesus Cristo. Você não pode fazer muitos ensinamentos se não for de acordo com a Igreja. Não é o que eu penso, não é o que você pensa. Tem que ser de acordo. Porque essa igreja, ela tem 2000 anos. Essa igreja foi fundada por Jesus Cristo. E essa igreja vem dos discípulos de Jesus. Por isso que Jesus disse, se vou ouvir os discípulos, ou me ouvirão. Aí a palavra de Deus diz assim, e quem vos rejeita, a mim me rejeita. E quem me rejeita, rejeita quem vos enviou. Quando nós rejeitamos a palavra de Deus, rejeitamos Jesus Cristo, rejeitamos o ensinamento de Jesus, nós estamos rejeitando Jesus. Nós estamos rejeitando o Senhor.
Muitas vezes as pessoas assim, olha, eu amo Deus, mas rejeita a palavra de Deus, rejeita os ensinamentos da lei de Deus. Jesus diz assim, aquele que me ama, cumpre os 10 mandamentos. Porque muitas vezes nós dizemos que amamos Deus, mas nós rejeitamos os mandamentos da lei de Deus. Nós estamos rejeitando quem? Deus. Nós não podemos rejeitar Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Se nós se vergonhar de Cristo aqui na terra, Ele vai se vergonhar nós lá no céu. Se nós rejeitar Jesus aqui, gente, lá nós vamos ser rejeitados. Se você está ainda rejeitando Jesus Cristo, não rejeite. Mas como é que eu rejeito? Tem gente que diz que está nos caminhos do Senhor, mas tem medo de servir, tem medo de se entregar, ainda está rejeitando, porque o medo atrapalha. Tire esse medo, deixe de rejeitar Jesus. A rejeição é uma coisa que atrapalha. E outra coisa, muitas vezes a gente rejeita o que é de Deus, e lá na frente a gente vai ver como isso é ruim para nós. Gente, nós não podemos rejeitar Deus na nossa vida. Porque Deus é tudo que sustenta a nossa vida. Deus será sempre tudo na nossa vida. Jesus diz assim, ai de vós, Corazim, ai de vós, Betsaida, se Tiro e Sidom tivesse feito os prodígios que foram realizados do vosso meio, teriam feito penitência. Gente, quantas pessoas veem os prodígios de Deus, veem a cura de Deus, mas não se convertem. Tem pessoas que pedem cura a Deus, reza, alcança a cura, aí esquece de Deus. Aí outra coisa, e quando recebe a cura de Deus, esquece de Deus e não quer mais saber de Deus. Por quê? Porque não se converteu, só queria a cura de Deus. Assim também aconteceu com essas cidades. Algumas, Tiro e Sidônia, viam os prodígios de Deus, Cafarnaum, mas não se convertia. Muitas vezes nós vemos tanto prodígio de Deus, mas nós não se converte. E assim nós procuramos a nossa própria destruição. Se converta. Não deixe a conversão para amanhã. Se converta hoje. Ouve a palavra de Deus. Ouça Jesus Cristo. Mude de vida. Quem rejeita Jesus, rejeita tudo. E quem rejeita Jesus, ele também nos rejeitará. Sabe por quê? Porque um dia do julgamento é o dia final. Não rejeite Jesus. Ouve a palavra de Deus e busque Jesus na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.